Banqueiros e banqueiras, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bancão Simplifica. Vamos lá, Matheus. É isso daí, Charles. Enquanto passemos das regras. O Bancão entrega a solução. A solução de hoje é sobre tokenização, DeFi, sobre o que mais, Matheus? Charles, antes mesmo da gente entrar, quem é o nosso convidado? Pessoal, voadora no like. Aqui no Bancão Simplifica você vai ter tudo sobre inovação de pagamento, meios de pagamento, tokenização, Charles. O que é isso, de onde vem e também sobre tudo aquilo que permeia o mundo E Pix. tudo isso na prática, viu? Casos reais. Exatamente. Charles, faça a apresentação do nosso querido convidado. O nosso convidado de hoje ele é fundador da Cienza, da Team Culture, que já participou de criação de corretoras, diversos bancos digitais e agora é real DeFi também. Ele é visionário, professor, meu mestre. Para quem não sabe, ele já foi meu mestre de arquitetura de sistemas de SOA, né, arquitetura orientada a serviços, há mais de quase 15 anos atrás, veja lá. E investidor também, viu? Então você que tem startup aí, nós também, né, que estamos com as nossas startups aí. Tem muito para aprender. Tem muita oportunidade na mesa aí, não deixe de passar. E, além disso, cara, o que custa sonhar, voar, né? Como é que a gente pode fazer, Matheus? Não, e detalhe, né? Você tem que ter a noção de saber voar, mas também saber chegar em segurança. E isso na prática, porque ele também pratica voo livre, viu? É na Exatamente. prática, viu? Não é metáfora, não. Seja bem-vindo, Felipe Scaff. Obrigado pelo convite, Charles. Felipe, Obrigado pelo convite. obrigado. Como é que... Bom, falar em voar na prática, eu brinco que eu sou um profissional de cloud, né? Eu vejo as nuvens. Eu vejo as nuvens mais de perto, né? Eu sinto um pouco da adrenalina. Foi uma válvula de escape muito gostosa, né? Quando você empreende, você tem realmente muitos desafios, né? Tem um estresse, né? Infelizmente, em decorrer mesmo de empreender, isso já é natural no Brasil um pouco mais, né? E aí eu aconselho todo mundo a ter essa válvula de escape, né? Falar, poxa, vou pegar algo outdoor principalmente, né? Que saia do ambiente indoor. Como eu trabalho com tecnologia, eu fico muito enclausurado na frente de um computador. Então, exemplo, até estou praticando jiu-jitsu, faço outros esportes, mas eu sentia falta de sentir o cheiro da natureza, né? Falar, puxa, Caramba. sentir o mato, sentir o cheiro da natureza, ver o vento bater. Então, Nossa, escalada, foi. velejar, qualquer coisa que tenha outdoor, eu sou super favorável de quem tem essa rotina muito indoor, muito na frente do computador, fazer isso para se conectar mesmo, né? E pra quem não sabe também, se você quiser deixar o nome do teu canal. Você tem um canal no YouTube que eu vi vídeos incríveis lá, cara. E Eu assim, não posso coragem. mais, porque infelizmente meu filhinho, Aquiles, um beijo pra você. Meu filhinho, desde os 5 anos de idade, ele pegou meu tablet e roubou. Eu não sei como as crianças fazem isso hoje em dia. Ele trocou o perfil, Oh, meu ele Deus do colocou céu. agora um bonequinho, que agora é Mike. E aí o meu canal, que era o Mano do Céu, né? Que era o Mano do Céu, que era de voo livre, virou o canal do Mike e ele posta os vídeos dele, né? Caramba, cara, pegou a audiência. Então, assim, eu infelizmente eu tô órfão de canal de voo livre, mas acho que tem lá no canal off, né? Graças a Deus, eu fui convidado a participar de uma série da Rede Globo, né? Do canal off. Tem a terceira temporada da história do voo livre, que foi na Califórnia, a gente atravessando o deserto, fazendo coisas. Muita gente não sabe sobre asa delta, acha que é sair da montanha e pousar na praia, mas hoje em dia o esporte evoluiu muito, né? Você tem asas de fibra de carbono, computador de bordo, né? Mas a Delta você chega a mais de 700 quilômetros de distância, 600, Vai 700, longe. vai longe. Então, isso a gente chama de cross country, né, no esporte. E na série a gente cobriu muito isso, né, voando em lugares fantásticos e incríveis, né. Aí tem edição profissional, tem câmera, tem tudo. Então é melhor o pessoal ver lá no canal off. Então, canal off, paga nós aí, ó. Vamos deixar aí pra vocês na descrição aí. Assista aí. E também você já representou também o Brasil em competições, porque você falou bem, Asa Delta, né? Tem toda essa questão dos equipamentos. Como que funciona também, por curiosidade, né? Como que são as classificações, ou como que são os níveis, né? De amadorismo, etc. Basicamente, no Brasil a gente tem uma categoria nova, que é a categoria Rogalo, que é de quem está começando mesmo. Rogalo foi uma das primeiras asas, né? Tem um desenho, né, é o sobrenome, né, do criador, né, do desenho da Asa Delta, que na verdade foi um projeto da NASA, né, de aterrissagem, né, segura para você poder aterrissar satélite ou qualquer outra coisa, né? Não satélite que ele fica voando, mas qualquer outra coisa que você quisesse aterrissar. O desenho da Asa Delta, ele foi inspirado num projeto da NASA há muitos anos atrás. Então, existe a categoria Rogalo, existe a categoria Sport, que é a categoria que hoje mais se desenvolve no mundo, que é a categoria que eu participo, né, que é a categoria que a gente fala de intermediário avançado, e existe a categoria, e existe duas outras categorias, a Open, que é aberta a todos, e a Elite, que é a categoria realmente de profissionais, né, que pessoas, aquela turma que é patrocinada pela Red Bull,
e que vive realmente do esporte, que se dedica praticamente a vida toda à excelência do esporte. E o Brasil é o segundo melhor do mundo na categoria elite, né, que é a Caramba. categoria mais desenvolvida, né? Nós temos pilotos assim, se a gente fosse falar em jiu-jitsu, faixa preta 10º dan, assim, Caramba. os caras são ninjas, né? E o legal também do esporte é que ele não tem uma faixa etária, né? Ele usa músculos, mas usa muito fisiatria, né? E a galera é bem preparada, assim, fisicamente, em termos de condicionamento físico, né? Então, os melhores pilotos hoje têm 55 mais, assim, 50 mais, né? Que legal, é muito inclusivo. É muito inclusive. Os pilotos da Itália, todos têm 50 a mais, assim. E é difícil você competir com os velhões, porque o cara sabe tudo, né? O cara, Já o passou cara muito olha, perrengue. já passou muita perrengue, ele lê o céu, ele lê a condição de topografia, relevo, ele sabe tudo, o cara é uma enciclopédia ali, ambulante. Então você vai disputar com o cara, você é novato, o cara tem feeling, ele tem a experiência, ele tem tudo ao favor dele, né? Então fica mais difícil para os novatos. É um esporte diferente, que na Fórmula 1 você tem mais reflexo quando você é mais novo, você vê o Verstappen, né? Todos eles que correm. Na Asa Delta é um pouco diferente. Na Asa Delta é paciência, é controle, né? É resiliência, é leitura do dia, leitura do vento. Então, o jovem nem sempre ganha ali, né? E caramba, Charles, ele já trazendo, assim, completamente você sai, acho que você consegue ter uma descompressão, né, praticando esse tipo de esporte. E é legal que eu acho que quando você se lança nesse tipo de esporte e você consegue fazer isso de uma maneira com êxito, eu acho que quando você de fato ele aterriza, chega em solo, você fala assim, caramba, missão cumprida. Eu acho que deve vir uma carga, uma adrenalina Vem, é tão o cartaz, compensadora, né, né? que a gente chama, né? Na verdade, a adrenalina ela te acompanha quase no voo todo, principalmente na decolagem e na hora do pouso, que você está muito atento. E é a hora que a maioria dos acidentes acontecem no pouso, até em avião também, Caramba. né? 80, 70, a gente fala que é 80% na rampa de decolagem e 80% na hora do pouso. Então, a hora do pouso é uma parte muito crítica da asa delta, né? Principalmente a asa delta de alta que a gente fala são as adeltas mais modernas, né? Essas asas deltas de competição, de fibra de carbono, elas chegam com muita energia no solo, né? Então, quando a gente fala energia, uma asa delta dessa pode chegar a 200 km por hora, né? Meu Deus do Caramba. céu. Então, ela chega realmente com muita energia. Então, você parar, às vezes, num espaço que é delimitado pequeno, exige uma aproximação do piloto, tá? Um controle de campo e de distância e de perda de altitude, né? E perda da velocidade em cima do que está acontecendo, que é a razão de planeio. Então, tudo isso ele Em calcula frações em de frações de segundos. segundos, né? E, então é uma parte muito tensa, que é o pouso. Quando você termina você pousou, vem aquela cartaz, né? Serotonina É isso daí. derramada ali no cérebro, você fica, maravilha. Consegui. Né? É engraçado que eu lembro da minha primeira formatura, né? E a gente tem o batismo, que todo mundo toma uma caixa de cerveja e o piloto paga para todo mundo, né? E voa depois não, né? Não, depois do voo. Depois do Depois voo, do né? voo. Detalhe. Depois do voo, a gente tomando a Heinekenzinha ali, super gostoso. Pô, paga nós, Heineken. Que patrocina o episódio. E a gente ali super gostoso. E a adrenalina é tão grande que você toma às vezes 2 garrafas e você fica normal. Porque você tá com Caramba. tanta adrenalina no corpo ainda que você não O fica nem álcool não tonto. consegue, Não fica nem não é tonto, absorvido, né? absorvido. Não sei o que acontece, médicos, né? Endócrinos, né? Que conhecem o metabolismo. Cara, o metabolismo tá tão acelerado que o álcool não faz efeito, né? É É. engraçado isso. E Felipe, trazendo esse contexto de descompressão ali do seu dia a dia em termos de profissão, o que é o Felipe ali nos bastidores? A gente já veio aqui que você já é um amante, né, assim, desse tipo de esporte, pratica e pratica com êxito, mas também o que você faz ali no seu dia a dia, justamente para ter um outro tipo de descompressão? Você gosta de ficar com a família? Você gosta Ah, de sim. ter o seu momento de É, lazer? eu acho que assim, hoje eu faço poucas coisas, assim, pequenas coisas, blocos de pequenas coisas, né, que me dão muito prazer, né? Eu tenho o hobby de acampar, a gente é campista, minha esposa é campista, um Legal. beijo, Micaela, te amo muito, né? Minha esposa é campista, adora organizar as coisinhas, né? E ela gosta e assim, sair do camping pra ela, você falar, ah, não, vou jantar no restaurante, não existe, tá? É Ah, que lá. não. Camping tem que ficar no camping. E ela gosta Raiz. do roots, daqueles, se não tiver nenhuma infraestrutura, melhor ainda para ela. Ela gosta do wild, né, que o pessoal fala, né?
mais e sem infraestrutura possível. Ponto de luz a quilômetros, né? Não, sem internet, sem nada, sem banheiro, sem nada, é perreio mesmo, né? Eu já sou mais chatinho, né? Eu falava, vamos naquele campo que tem pelo menos água quente, né? Certo. Pelo menos tem um banheiro com água quente. Então a gente vai no meio termo ali, mas acampar com a família é muito gostoso, né? Eu tenho um pouco de ansiedade, acho que todo empresário Com certeza. acaba adquirindo, né, essa feature, né? A gente adquire ansiedade com o tempo. E no camping, realmente desligar, desplugar do celular, de qualquer device eletrônico, etc., você fica calmo, né? Você pode ler um livro, você presta atenção também no filho, na filha, né? Então, a gente faz isso em família. Agora eu tô até comprando um mini trailer para engatar no carro. Caramba, que A legal. gente quer. Projeto nosso agora, janeiro, é ir para Patagônia, né? Então a gente vai em Caramba, que família. show. Eu vou, na verdade, um mini trailer de engate no carro, porque o motorhome ele te deixa com menos mobilidade, né? Então, como eu tô com um carro 4x4, por exemplo, eu posso deixar o mini trailer no camping e sair com o carro Ah, para fazer entendi. trilha, etc. Então, eu acho que a logística funciona melhor. E eu brinco com a minha esposa que é o último ano da minha filha, que eu tenho minha filha perto, né, Giovana, né, que eu amo muito também, 17 anos, né? Chegou Ah, naquela idade que vai fazer 18. Então eu falei, ali eu perdi a filha, né? Já é balada, é namorado, e etc. Então eu falei, poxa, é o último ano que a gente tem, então vamos fazer uma viagem em família que ela vai detestar, né? Porque ela ainda não- Sem vai sinal. detestar sem sinal, sem celular, mas quando ela tiver mais velha, ela vai não, ela vai dar muito Memórias, valor. né? Ela vai dar muito valor. vai lembrar com carinho. Então a gente vai meio que obrigar forçadamente ela a participar dessa exploração em família em janeiro. Olha só. Patagônia é um lugar que eu gosto muito, né? Eu já fui algumas vezes no inverno, né? Para Bariloche, né? Para algumas regiões ali, para esquiar também em família. E eu tenho uma curiosidade para ver como que é no verão, né? Que deve mudar muito ali o clima, e tudo. Então foi o lugar que eu escolhi pra gente ir. Cara, Charles, se você me permite, eu tenho mais uma. manda ver. É, você trouxe aqui que você também esquia. Assim, Hobby, não esquio olha o bem. hobby, né? Então a Não gente tem esquio o. bem. Tem Assim, A o gente joga faço feijão com dominó, arroz. joga baralho, né? não tem- É o feijão com arroz, gente, pelo amor de Deus. Não, sim, mas assim, o que os esportes em si, eles trouxeram de lição pra você? Porque além de você ter uma certa habilidade ali em frações de segundos, porque às vezes a gente tem determinadas situações que a gente tem que tomar decisões, essas decisões elas nos impactam ali, seja 2 anos. O que o esporte em si trouxe de mais precioso pra você que você consegue às vezes aplicar ali no seu dia a dia? Eu acho que todo mundo que é um pouco mais acelerado. Eu tenho um amigo que falava que eu era hiperventilado, né? Esse era o termo, Fribeiro, um grande abraço. Ele fala, Felipe é hiperventilado, ele tem muitas ideias, né? E a gente não sabe se é TDAH, porque todo mundo tem TDAH hoje, né? Então a É, gente o não sabe o que diagnóstico é, né? é. Então é o diagnóstico mais complexo hoje. E eu acho que quando eu tô fazendo esporte eu consigo meditar, limpar a mente, Ah, né? legal. Então é aquele garbage collector pega, limpa tudo, Garbage né? Collector. GC, ponto. Javeiro aí que, Tá vendo aí? que é raiz, né? Então ele dá uma limpada na cabeça, ele tira, né, as preocupações, você fica um pouco mais centrado, respira melhor, né? Eu, eu falo que é minha yoga, né? Basicamente é o meu momento de encontro comigo mesmo. Recentemente eu comecei a andar de moto, né? Então, moto assim, solo, né? Final de semana. Tanto que eu chamo minha moto de breakfast, que é só para café da manhã, né? Então eu vou, pego a motinha, eu moro no interior de Campinas, né? Eu moro numa cidade, que era uma cidadezinha, um bairro que se chama Sousas, bairro rural, com vaquinha, com onça, né? Com tudo que você pode imaginar, Caramba. macaquinho, tão perto de São Paulo, né? E você vê que tem um bioma, né? Bem bacana ali. E eu saio de moto ali pelas estradinhas, né? E vou tomar um açaí, como alguma coisa. Isso, cara, é um refresh, né? E é bem Caramba. engraçado, né? Porque na asa delta você sente, né, os cheiros, né, da natureza, né, no ar, às vezes até do pum do boi, né, você sente lá de cima, é verdade, você sente, cara. Caramba, E moto a mesma coisa, eu tava andando esse final de semana, eu fui de Sousas até Atibaia, né, e fui de moto, curti sabadão, tava um dia lindo, um céu azul, né, eu falei, pô, vou até o Pouso Livre, que é meu dojo lá, né, de asa delta, e no meio da estrada tem um suco que é Natural One, né, que acho que todo mundo conhece, patrocina o cara. Patrocina aqui. laranja e uva, né? Uva, E é. maçã. E Isso eu aqui das garrafinhas, senti, né? Lógico. e é muito legal, porque tanto na ida na volta, eu senti um cheiro, né, de suco de laranja, coisa que você não percebe de carro, É né? verdade. Então você sente cheiro, você sente aroma, você sente uma série de coisas. E moto é uma coisa que eu comecei agora, recentemente, né? Mas eu tô amarradão, tô super apaixonado também.
caramba, Charles. Acho que voadora no like. Galera, vocês estão vendo aqui, ó, que não é só tecnologia, né? Quando a gente fala sobre você ter válvula de descompressão, vamos dizer assim, você aliviar, porque às vezes para você tomar decisões importantes, você precisa ter a mente livre, a mente livre é você passar um tempo com a tua família, um tempo com você mesmo, principalmente, é sair um pouco ali das conexões, dos aparelhos, dos equipamentos, né? E você ter, cara, uns gostam de jogar bola, outros gostam de voar, como é o caso do Felipe, outros gostam de jogar bocha, como o nosso amigo Matheus aqui, então tem vários gostos aí pra vocês. Daí voadora um like, compartilha esse vídeo aí pra toda a família, pra todo mundo, né, Matheus? Exatamente. Compartilha com o inimigo, compartilha com o amigo, comenta aqui os seus feedbacks, é extremamente importante não só pra gente, mas também pro canal. Ativa o sininho que isso engaja aqui e o YouTube entende. Inscreva-se no canal, hein? Inscreva-se no canal também. Futebol eu não faço porque eu acho muito radical, não dá. Radical. Contato. Futebol é isso, cara. Caramba, cara. Futebol é carrinho no meio da perna. Canela vai embora. Não, voar é perigoso. Futebol é perigoso, futebol é perigoso. O resto Esporte é muito contato. Então, vai soltar do penhasco mais tranquilo. Mas aquele futebol do churrasquinho no final de semana, você tá maluco. Só os tiozão lá que, né, meu, Todo mundo sem matando. tempo, sem noção de tempo, né, cara? Cara, ali é perigoso. Felipe, você, falando um pouquinho sobre até a transformação financeira aí no Brasil, né, você lidera hoje a Cienza, né, você foi um dos founders, né? Eu sou Desculpa, é o fundador. founder, né, Uhum. na verdade. Você ajudou também a fazer grandes projetos como, pode citar alguns nomes? Claro. XP, Porto Seguro, Gerdau, CVC, correto? Sim, foram vários projetos, né? São 15 anos de consultoria, indo para o 16º ano praticamente de consultoria. Que história, hein, A meu? gente teve inúmeros clientes, né? Graças a Deus. A empresa, desde o princípio, desde o começo, como ela foi fundada com base em tecnologia, né? De integração sistêmica. Então, normalmente, quem tem essa problemática são empresas de grande porte, que a gente chama de enterprise, né? São empresas que compram Oracle, IBM, compram plataformas, switches. Então, desde o início da ciência, a gente teve touch com enterprise companies, né? Com companhias grandes, de grande porte, projetos grandes. E a gente foi acompanhando o mercado e pivotando o modelo da ciência ao longo do tempo, né? Ela começou como uma escola de engenharia de software, como eu sou a Expert, muitos anos atrás, né? Inclusive, eu sou testemunha aqui, ó, aluno da sua Expert aí, foi uma escola que até dou um depoimento aqui, cara, que mudou, transformou minha vida até hoje, Legal. né, porque eu sou formado em ciência da computação, fiz engenharia de software, depois da engenharia eu queria algo maior, aí eu fui descobrir a sua Expert, fiz o treinamento de arquitetura, foi Aham. quase um ano de arquitetura, onde eu conheci o Felipe há mais de 15 anos atrás, né? Esse meu Eu treinamento uso até hoje, viu? era pesado, era quase uma pesado. pós-graduação. Eu falo que eu sempre exagerei um pouco na dose. Foi mais difícil que a engenharia que Eram eu fiz. mais de 200 horas de treinamento comigo. Então, assim, é um treinamento. E à noite ainda, Eu cara, à fico muito noite. feliz, lembro do Charles, lembro das aulas. Eu tenho grandes alunos que hoje estão bem posicionados nas suas vidas e carreiras. Isso é uma felicidade maior do que o dinheiro não compra isso, né? Isso é uma felicidade muito, é uma gratidão que eu tenho, né? E um carinho que eu tenho também de alunos, que a gente sempre está em contato, e eu vejo eles prosperando na carreira e acontecendo as coisas das vidas deles, me sinto super realizado. Mas lá atrás, há 15 anos atrás, a gente tinha algumas escolas, né? Tem o Paulo Silveira, que está super bem hoje com a Lura, né? Kaelon, que era o Kaelon. começo, né? A Yara Singer junto com o Vini, né? Que montaram a Global Global Code. Code, que hoje é o TDC. Eu ajudei a organizar o TDC por 10 anos junto com eles, né? Então, uma turminha muito bacana que dava... que são os vendedores de curso de Ó, verdade, inclusive, né? ó, quem não sabe aqui, o Matheus já acompanhou a Global Code no Hackathon. Que legal. Já foi no Hackathon bacana. Tem, mais de tem 10 uma anos. história aí, Tem né? história aí. E a gente fala de vendedor de curso, mas era vendedor de curso de verdade, né? Era. Com conteúdo, né? Com apostilas, cada apostila nossa era desse tamanho, né? Com conteúdo que eu mesmo escrevia, né? Então foi muito em cima dos meus aprendizados reais, né? Projetos que eu passei na vida, né? E eu transpilava todos esses projetos para a sala de aula e a gente exercitava os cases de arquitetura, né? E naturalmente a empresa foi crescendo, virou uma consultoria, primeiro em projetos de integração, depois ela foi crescendo, foi fazendo de tudo um pouco. Chegou uma hora que ela já estava fazendo realmente core business das principais empresas, né? A gente fez do Grupo CVC, reconstruímos todas as plataformas do Grupo CVC, a gente fez toda a parte de logística da Magazine Luiza. Depois a gente escreveu as principais plataformas do Grupo XP Investimentos. Antes Caramba, do que XP, esse é um baita case que a gente tem, a Um XP. pouquinho como é que foi esse case aí. Até antes da XP, que eu acho que é um case que acho que tem Icônico, números muito expressivos aí do mercado. Até um parênteses aqui, na época da sua Expert, eu lembro que o que chamou muita atenção minha, não só de mim, mas dos meus colegas também, que a gente comentava nos bastidores ali, nas aulas ali, Uhum. era o projeto que você, na época, estava trabalhou, estava finalizando, que era do Sem Parar. Legal. Praça de pedágio, cara, que na Felipe, época era novidade. Eu né? enchi o saco do Charles
E assim, eu falei, ô Charles, mas como que funcionava isso? E aí ele me contava a história. Eu falei, meu, mas Então, quer saber? Vou trazer o cara que fez isso aí, cara. mas assim, como que pensaram nisso? Porque assim, na minha cabeça, né, até com uma certa ingenuidade, maturidade, eu falei, Charles, mas caramba, como que pensaram nisso? Aí eu enchi o saco do Charles, falei, me conta de novo essa história. Ele ia, me contava assim por cima, mas ele falou assim, meu, eu conheço a pessoa que Que trabalhou, arquitetou o né, negócio, cara. no Um projeto. É, dos vamos arquitetos. separar um pouco as coisas, né? O Sem Parar, quando eu cheguei, já existia, tá? Sim. Isso é importante a gente falar. O problema que eu resolvi foi o problema de billing, de cobrança, que era muito ruim, né? Perfeito. Em tempo real ali, né? Era em tempo real e etc. E fraude, regras. E lembrando, pessoal, a tecnologia da época, A tecnologia que não é eles de hoje. desenvolveram era Hoje uma é assim. tecnologia realmente muito defasada, né? Para época e para o setor e para tudo, né? Isso é que Então, ano? É 2008? 2008 cara, não. foi no lançamento do iPhone, que eu lembro que eu assisti junto com o meu amigo Marco Túlio, que era o outro, meu arquiteto par, né? Eu era da consultoria, ele era do cliente, né? Sim. Então nós trabalhamos em par por muitos anos e eu lembro que a gente assistiu o lançamento juntos do iPhone, né? Que a gente Caramba, era esses jogos ali. maníaca, né? A gente assistiu o lançamento, né? E a gente amarradão, a gente parou de trabalhar nós dois para ficarmos assistindo o Steve Jobs, né? Lançar no Caramba. iPhone. Então me marcou muito, né? Então 2006, 2007 a gente estava reescrevendo o motor de billing do Sem Parar, a nova plataforma, para aguentar o throughput do Sem Parar, né? Que estava uma empresa que estava passando de 500 mil assinantes para mais de 1 milhão de Uhum. assinantes, depois dobrando E crescendo, e crescendo. crescendo. E a gente tinha que. E aí ali eu aprendi como funcionava, né? Você fala como funciona, né? As regras, né? As entrelinhas. Eu falei, puxa, processo em tempo real, né? Como é que a gente vai fazer isso? E a gente começou a criar sistema de cacheamento na ponta, né? Regras para todas as tags, né? Que a gente chama, né? Uhum. RFID. Basicamente hoje, você compra um RFID, você pode passar pela cancela do sem parar, porque ela é uma tag que a gente não classifica como black, ela não está negativada, é uma tag positivada, né? E aí aplicam-se as regras, né? Se é pré-paga, pós-paga, etc. Tem uma série de regras de cobrança. O Sem Parar, o core é um banco. Isso é Certo? importante a gente falar sobre isso, né? Ele é uma conta corrente, né? E a gente modelou já em 2007 para coisas que chegaram há pouco nos consumidores, né? Como o drive-thru do McDonald's, já existia lá em 2007. A gente já tinha uma conta corrente pós-paga, né? Então, e um módulo pedágio e praças, que são os estacionamentos, são módulos de negócio, de regras de negócio, mas ele funciona como um banco, né? Ele é basicamente um banco com cartão de RFID. É Caramba. um protocolo, né? Então, as regras de pedágio são regras específicas. Aquela coisa de abrir e cancelar na hora é porque a tag ela tá ativada, ela vai abrir na hora, mas ela vai mandar de forma assíncrona para um processamento, para o billing, né? Então Aí não é que depois é que não é processa, não. processa pagamento para Não liberar, né? processa em real time para liberar, não, isso não É existe, porque ela tá? tá positivada, então essa É foi a sacada. Tá positivada, ativa, já libera e cobra ativa, libera depois. e cobra depois. E aí manda uma Cara, mensageria de forma assíncrona. Agora, se a tag tá negativada, porque é muito mais fácil a gente controlar as negativadas, né? Sim. uhum. Que é a menor parcela. Já não abre. Então ela bate o cachê que tá ali do servidor do Sem Parar da rede local, ela sabe que aquela tag é negativada, então ela nem abre, né? Nossa, tá vendo, Matheus? Dá um boom na minha cabeça, né? É uma Porque, solução óbvia, né? Mas porque se você agora faz. explicado assim, é óbvio. A arquitetura, a beleza da arquitetura de software é isso, né? Você tentar resolver os problemas da maneira mais simples possível, né? Porque os recursos são caros e escassos, né? Se a gente fosse processar tudo em real time, ia custar muito caro e na época a gente nem tinha infraestrutura de internet para isso, né? Sim. Hoje que tem soluções como o Starlink, etc, né? Em lugares Em que nem lugares, chega ó, praça de fibra, pedágio, né? é, Área É remota, área remoto. remota. Então hoje a gente verdade. estaria, mesmo assim, né, a engenharia custa caro, né? Então a arquitetura de software é fazer o melhor que você pode fazer com as ferramentas que você tem, né? Eu acho que é disso que se trata, né? E o projeto da XP, como que foi vocês trabalharem no projeto XP, de onde ela saiu, né? Quais eram os números antes e depois do A projeto? XP foi um caso bem bacana, bem bonito, né, na nossa história, né? Porque a XP, a gente pegou a XP pequenininha, né? Eles tinham um problema muito grande, até na época, né? Eu lembro bem que eles têm um modelo B2B2C centrado nos AIs, né? E os AIs estavam querendo ir embora, né? Porque trabalhar com a XP era difícil, né? Era árduo, né? E o Uhum. pessoal não entendia muito bem o problema. E a gente fez aquele trabalho de user experience, né? Que a gente vê jornada do cliente, né? A gente viu como que eram os AIs,
tinha uma intranet, muitos produtos, soluções de caixinha, né? Então você tinha uma solução de renda fixa, uma solução para fundo, outra solução, e para aí compilar a posição do investidor, né? Ele tinha que entrar em cada um desses sistemas, criar um Excel, né? Então era E fazer a complexo, né? gestão ali, né? Então muitos aí estavam optando em criar seus próprios sistemas. Foi onde a XP investiu, nos contratou e a gente olhou para esse problema e a gente criou o RAID, que a gente chama, né? Que é a plataforma dos AIs, que é a principal plataforma. A gente criou essa plataforma, plugamos nesses softwares, criamos um barramento de serviço, integração, mensageria, levamos eles para cloud computing, né? Foi a primeira vez que a XP foi para cloud. Trouxemos a cultura, né, de agilidade para a empresa, né? Reorganizamos times em squads, né? E aí dali a gente nasceu com vários produtos. A gente fez câmbio, a gente fez seguros, a gente fez. O que mais que o CPF, né, pode fazer, né? Então, é aquele pensamento realmente de venture building, né? E eu tenho uma grande startup, né, uma grande venture building, um grande chassi, e que mais que eu consigo plugar nesse chassi, né? Eu trouxe bastante uma cultura, né? O Spotify bebeu muito da cultura da holocracia, holocracy model, né? É um pouco do design pattern das squads que a gente fala hoje, né? Nesse modelo de trabalhar onde todos têm know-how em cima do produto de negócio, todos têm o accountability da entrega, né? Então o time ele fica meio fortalecido e a holocracia completa, ela não é hierárquica, piramidal, né? Ela é um pouco mais flat, né? Você tem imagine que você tem círculos, né? E você tem círculos autônomos. Então seria como uma venture building que cada tese ela faz um aporte de capital, né? Você tem um playbook, você tem um responsável como um entrepreneur, né? Você tem um empreendedor e aquele time ele tem uma obrigação de resultado e meta. Bateu o Sim. resultado e meta, série A, série B, Caramba. série C. Não atingiu o resultado, fecha. Aquela ideia não deu fit, não tracionou no mercado. Então, internamente, eles saíram de uma empresa para 55 empresas, né? Então, isso foi muito legal da gente Então, isso é redesenhar. ecossistema de Isso, verdade, né? isso é transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, é trabalhar na organização, é muito mais profundo, é muito mais deep. Não é usar só tecnologia, né, de uma maneira É cosmética. cultura, né? É cultura, é organização, é você trabalhar em como você olha a sua cadeia de valor, né? Então a- é muito mais profundo esse processo. Eu até acho que o nome transformação digital é errado, mas quem empurrou foi a área de tecnologia, foram os CIOs, né? Foi a área tech. O nome deveria ser diferente, né? Mas as empresas que conseguiram fazer isso de verdade, elas se beneficiaram muito, cresceram muito rápido, né? Você vê empresas que nasceram assim, né? Como o Nubank, etc. O valuation dele é É. astronômico, né? Hoje chega a mais de 372 bilhões de reais, né? A própria XP é um case que não começou assim, era uma empresa tradicional, se transformou e hoje tem um valuation monstro, né? Tinha um valuation de menos de 500 milhões, tomou aporte do Itaú de 6 bi, já estava com valuation de 12 bi de reais e hoje está com um valuation de 60 bi, né? Num prazo muito curto de tempo, né? Então, eu acho que o digital realmente impulsionou o valuation e a criação de valor dentro da empresa, né? E Felipe, Charles também. Baita case, né, cara? Não, é surreal. E mais uma vez, obrigado por E é aceitar o isso. convite, porque assim, isso daqui é uma aula. Masterclass, Você total. trouxe aqui pra gente duas palavras, né? A gente teve ali a questão da transformação digital, ainda que ficou popularmente conhecida assim, e na outra ponta você trouxe cultura. Eu fazendo aqui uma linha do tempo, quando a gente trata ali de inovação digital, totalmente ali você tem que às vezes remodular a cultura. Sim. Eu queria que você trouxesse no seu olhar o que que te impede, ou o que que você via que impedia uma transformação digital dentro de um ecossistema. A cultura, você esbarrava na cultura, ou às vezes de fato ali era a empresa que tentava lutar com as próprias ferramentas que tinha? O que que você A cul- enxergava? A cultura é um dos pontos onde mais falham M&As. Não sei se vocês sabiam desses dados, né? Quando você tem um processo de M&A entre duas grandes empresas, a maior parte das falhas que acontecem são por cultura, choque cultural entre as empresas. Inclusive, eu terminei agora recentemente o OPM da Winsper. Excelente faculdade, aliás, Que legal. adorei os professores, né? Luiz Vieira, um grande abraço, né? Eleni,
Grande abraço, são professores PhD do Ah, você MIT. postou no seu Instagram umas fotos, eu acompanhei lá. Você postou umas fotos da aula São lá. 5 meses de E a curso, bem sala muito bacana. E com diferenciada, CEOs, né? CEO da DASA, vários amigos ali que eu fiz de CEOs, né? Uma turma muito rica, né? Todo mundo manager ou dono de empresas, etc. E a gente discutiu muito sobre M&A. E a gente vê que M&A não dá certo às vezes por uma questão de cultura. Tem esse Né? choque. Tem esse choque cultural e é o que faz, às vezes, uma fusão não dar certo, né? Então, quando você fala de uma transformação digital, que não leva em consideração cultura, não tem um processo realmente formal de trabalhar essa dor, né, e realinhar os objetivos, os propósitos de cada equipe, como que isso fica, como que as cadeiras se acomodam, né? Uhum. Existe também aquele quem mexeu no meu queijo, né? É, É do ser humano, né? Isso é normal, né? Entra no M&A, comprei empresa e aí, vou perder meu cargo, vou ficar vai ter desempregado, sobreposição, vai né? ter sobreposição, né? Porque existe uma linha de M&A que se fala de otimização, né? Fala sinergia, né? Quando o executivo fala, vamos criar sinergia, significa vamos cortar pessoas, É né? isso aí, ó, Vamos cortar tradução. custos. Isso A aí já merece tradução, corte, né, Matheus? não, isso daqui já a é uma tradução, lição. a tradução da sinergia significa otimização da operação. Otimização da operação significa redução de headcount. E quando você fala redução de headcount, ninguém quer perder o teu É. trabalho, ninguém quer Aham. perder ninguém quer perder o teu título, ou perder, ou reduzir, rebaixar, perder salário, né? Ou ir para o mercado desempregado. Então tem uma luta ali feroz, né, para manter posições, né? E existem empresas existem empresas que têm cultura, cultura não tem certo e errado, tá? Quem define cultura é board. Board da empresa, donos, fundadores, eles têm que definir cultura. Agora, nem sempre a cultura que o board define é a cultura que está presente, né? Isso é uma outra idiosincrasia do problema, né? Você quer uma cultura, às vezes, de alta performance e a sua equipe, às vezes, não tem essa cultura. Ou vou dar casos extremos aqui, Uhum. tá? O Thales, Thales Gomes, que se coloca muito no mercado, né, como um profissional que não contrata esquerda, etc. Vamos imaginar hipoteticamente que ele tem uma empresa e ele fala, não contrato gente de esquerda, e a empresa dele tem um monte de esquerdista, né? Então, ele tem um desejo enquanto board controlador, mas nem sempre aquilo se reflete Reflete. na prática, né? Isso acontece muito nas empresas, né? E a gente viu essa problemática o tempo todo acontecendo na ciência e em clientes. E dali a gente teve um insight, né? Eu vou fazer uma propaganda agora, um jabá, Opa, Opa, aqui, né? Vou ó. aproveitar. E a gente criou uma plataforma lá atrás, que hoje já tem 7 anos, está madura. Hoje grandes empresas do país usam, né? Ambev, Cacau Show, Grupo Boticário, B3, né? CIT, que é de consultoria, Meta, né? Tem muita empresa hoje, né, que usa a nossa plataforma e a nossa plataforma hoje já está em mais de 30 países, né? É. Se eu não me engano, está com 37 países que usam a nossa plataforma, que é o Team Culture, que é exatamente para arrumar a cultura de dentro da empresa, né? Então a gente escreveu uma startup, como eu falo, a gente tem skin in the game, a gente não ajuda só Skin os in the game. clientes, mas a gente também produz empresas digitais para nós, para o nosso grupo econômico. E essa empresa está indo super bem, super bacana. Foi um aprendizado enorme trabalhar com SaaS, com software service, aprender todo o Revenue Ops, o Revenue Architecture, né, de uma empresa de software service. Né? Foi uma jornada bem íngreme aí durante esses últimos 7 anos. Um abraço para os meus sócios ali da Team Culture, né? Rafa, Renan, Fabão, né? Aliás, todos os meus sócios são ex-funcionários da Ciência, isso é muito isso interessante. é valor de cultura, né? É um valor de cultura nosso, né? E hoje eles foram crescendo com meritocracia, começaram com 15% de equity, hoje eles têm 51% de Caramba. equity. Quer Caramba, dizer, hoje eles são detentores do controle da companhia, né? Então isso é muito legal. orgulho mesmo. É um baita orgulho que eu tenho, né? São amigos, virou família, né? Todo mundo junto ali, remando, né? E a empresa indo super bem. Depois de tanta experiência, assim, tantos negócios que você cria junto com o seu time, o que que você poderia dizer para quem está assistindo a gente sobre lições para redesenhar um negócio? Por exemplo, focando muito em tamanho de mercado, Tansanson, algo nessa linha. Como que você vê essa abordagem? Se você faz estudo de tamanho de Faço. mercado, Essa ferramenta que você falou, Tansanson, ela é uma das principais ferramentas que eu particularmente utilizo, tá? Se você tem um tamanho de mercado muito pequeno, você vai imaginar que você é um competidor naquele mercado, né? E você vai ter uma fração no mercado, exemplo, 3%, 5%. Se você tem um mercado que é inferior a 20 bilhões de dólares, normalmente, ou 20 bi de reais, você pode fazer a analogia, né? Normalmente é um número que Venture Capital utiliza, né? tá?
significa que o mercado é muito pequeno, né? Então, se você não conseguir entrar de uma maneira muito relevante, se você está redesenhando para uma empresa que já opera, é um cenário, né? Mas se você é uma startup, aí e se você depende do tamanho do funding, depende de algumas situações, mas em vias de regra, quando o Tansanson é menor do que 20 bi, você não entra, não vale a pena entrar nesse mercado, né? Você fala, esse é um mercado muito pequeno que eu vou tomar muita porrada e a recompensa no final do pote não é tão grande, né? Então a gente olha para mercados que têm realmente um- uma cadeia de valor acima de 20 bi. E, cara, tem um monte de startup que tem teses, né, principalmente aqui no Brasil, setor financeiro, por isso que fintech bomba aqui, né? Então a gente tem realmente supera em 20 bi e muito, né? Então, por exemplo, a RWA, que é a tese que eu estou agora desenvolvendo uma startup nossa, né, que é a WorldDefi, onde eu sou CEO, ela tem, pelos estudos de mercado, a gente está falando de BCG, Boston Consulting Group, 16 trilhões de dólares, né, até 2030, e de 2030 até 2034 pelo Standard Chartered, tá falando em 30 trilhões de dólares. Caramba. Caramba, mano, que mercado. Então é um mercado, quando você olha Tan Sanson, você fala, cara, se eu for uma Só sardinha, Se for uma formiguinha ali. tô bem, né? Tá Então, é um pouco da análise que eu fiz e foi a ferramenta que eu utilizei para endereçar nossos esforços, né? Tem a nossa experiência pregressa, obviamente, de fit de mercado. A gente já fez 5 corretoras de investimento na Cienza, né? Eu brinco que Deus falou, cara, você vai aprender isso aqui por osmose, né? Né? Você vai aprender isso por osmose, porque isso é importante, eu tenho que te ensinar essa lição, né? Eu brinco que a consultoria para mim é lição, né? Eu vou aprendendo, né, com os clientes, vou aprendendo É com os verdade. projetos, né? Então, durante esses 15 anos, eu participei de muitas empresas, muitos modelos de negócio, vi muita coisa bacana, e no setor de investimento eu acabei me apaixonando, né? Eu falei, puxa, esse setor aqui tem a ver comigo, com o Felipe, né? E eu quis empreender nessa área, fazer uma coisa que o mercado não estava fazendo, né? E apesar de existirem sim algumas empresas que operam, né, no mercado de RWA no Brasil, né? Tem a turma da LIC, que está indo super bem lá com o Itaú, com a Quiné, com a Trust Oliveira, né? Tem a Vortex, tem algumas empresas, Uhum. mas tem bastante espaço para novos entrantes, né? E a gente tem uma tese diferente, uma tese muito do que a gente viu na nossa trajetória. Não vou entrar em detalhes, porque ainda a empresa não foi a mercado, né? Ela vai fazer o Quando estiver go-to-market. no mercado, você vai voltar pra contar pra nós aqui. Vou, A mas parte 2. que vai ser bacana. E a gente está estudando algumas parcerias aí com alguns players de grande porte, né? E a minha ideia é no ano que vem a gente estar operando, né, nesse mercado e global, né? Isso é uma beleza do RWA, né? Que ela não é local, né? A gente está falando de você democratizar acesso ao investimento no mundo todo e tanto para brasileiros que querem investir fora do país, quanto estrangeiros que queiram investir no Brasil de uma maneira mais simples, né? Mais simplificada. É a democratização do investimento de verdade, né? Então, galera, antes de a gente entrar mais a fundo ainda na tokenização, né? Vamos falar pra galera aí, Matheus. Voadora no like aí. Voadora no like. E aqui, Charles, eu quero deixar um recado pro pessoal de casa. Para aqueles que querem tomar um café com a gente. Olha, acesse agora mesmo bancãosa.com.br/café. Você acessando esse link aqui, que tá aqui o QR Code na tela, vocês podem ter 30 minutinhos para conversar conosco. Pode Exatamente. trazer qualquer problema que você tiver com o mercado financeiro, a gente vai ajudá-lo ou direcionar para especialistas. Tá com problema de tokenização, Real DeFi, a gente vai indicar, ó, fala, bate um papinho com o Felipe ali, talvez pode surgir um novo negócio. Então, essa é a nossa proposta aqui de valor. E é de graça, viu? Não paga nada por Free. isso. É free. Vasco. Sem bufunfa nenhuma, cara. Nem o café paga? Nenhum Não, café virtual, cara. Tá tudo certinho. Então Tá vem tudo tomar um certinho. café com a gente, venha sanar suas dúvidas, 30 minutinhos. A gente já ajudou muita gente nesses 30 minutinhos, já salvamos projeto nesses 30 minutos. Sim, já Então, ganhamos clientes e ganhamos amigos, né? Exatamente. Então vem tomar um café com a gente, 30 minutinhos, a gente consegue solucionar ou indicar para aqueles que conseguem. Que legal. E trazendo esse know-how aqui do Felipe é muito interessante, porque ele conseguiu permear por diversas áreas, ainda que ele tenha ali selecionado o mercado financeiro com ênfase em investimentos. Eu queria que você trouxesse pra gente agora, Felipe. Eu gosto de ir na dor, né? Eu gosto de onde que Vamos lá, estamos aqui. Sem mentiolate. a pedra entrou e... assim, qual foi o setor ou qual foi o projeto, sem abrir nomes, se você quiser, que você enxergou uma maior complexidade? Você fala assim, tá, peraí, deixa eu ler isso daqui, deixa eu Banco, entender. cara, eu Banco. vou ser sincero com você. E é engraçado, né? Se você perguntar para qualquer um, quantas telas tem no seu celular do Pix? Para você fazer um Pix, É a exemplo, jornada, né? jornada, quantas telas tem? Se você perguntar para qualquer pessoa que não estudou ou que não é profissional da área,
de bate-pronto vai falar 3, 4 telas, Não, que é o tem que você 7, 8 lembra, telas. né? 7. 7, 8 telas, são 120 e poucas telas, Eita, pô, 108 Só no telas. nome de projeto lá Só nome tem. de Se projeto. você abrir um Ah, sim, de Figma, todas as telas, se você Ah, abrir um sim. Figma A e jornada ver a é jornada o Figma. completa, Figma, são eu sei. 108 telas. Se você É. pegar, por exemplo, cartões, né? Se você falar um cartão de Verdade. crédito no seu app mobile, né? De qualquer banco que você tiver, você vai falar Nossa, é 5 muita a telas, construção é gigante, cara. 120 e poucas telas, são 128, se eu não me engano, na última vez que eu olhei. E claro que varia de implementação para implementação, mas se você tem uma jornada grande ali no topo, né, da user experience, Uhum. o que está por trás? Hum. Né? E aí quando você fala, puxa, para compensar um boleto, para compensar uma jornada de pagamento, por exemplo, uma jornada, quantas chamadas eu tenho que fazer? E aí você Quantos começa a APIs? olhar a arquitetura por trás daquilo, né? E o que que você tem que implementar, patterns como Saga, etc, né? E como que você tem que desenvolver, né? E eu olhei, e na verdade, não é que ele é rocket science, mas eu meio que, como que a gente pode dizer? Eu subjuguei, né? Pela experiência que você tem de user, né? Você fala, isso é simples, né? E quando você olha debaixo do capô, Você não, fala, "Ai, não é caramba." simples, cara. O buraco é mais embaixo. É o famoso que a gente chama na tecnologia de pelo de mamute. Já ouviu essa expressão? Você vê o pelinho, você puxa, vem um mamute. Caramba, Ai, melhor deixar quieto lá. volta, Fala. volta. Cara, isso é mais complexo que eu imaginava, né? Banco é mais complexo do que eu imaginava. É bem complexo mesmo, né? E hoje, você olhando o regulatório, olhando tudo que Nossa, é muito tem, normativo, né? muita coisa. E mesmo a operação, né? A gente vê esses acidentes que estão acontecendo agora com o Pix, e aí você fala, como que estão hackeando, né? Daí você tem conta reserva, tem isso. Quer dizer, a complexidade do ecossistema é densa, né? É, até para chegarem nesse nível, né? Porque tem muito normativo, tem muito manual para chegar ali. Ah, o Banco Central, quando você fala de investimentos também, pensando em CVM, tem muita regulação por trás Tem. do mercado, né? E até falando, aproveitar também esse gancho, Matheus, falando de regulação, para quem tem dor, não consegue entender como é que funcionam os regulatórios, Banco Central, CVM e tudo mais, o que eles podem fazer, Matheus? Charles, quando a gente fala de dor de regulatório, a gente tem que lembrar da Tesmos. A Tesmos, ela é uma tecnologia, ela nasceu como um spin-off aqui do Bancão, e é justamente o quê? É para sanar essa dor. Ou seja, a Tesmos, ela traz a capacidade de você acompanhar em tempo real aquilo que o Banco Central edita. Você está logado ali na plataforma da Tesmos, o Banco Central acabou de editar uma instrução normativa, uma resolução, você consegue ter em tempo real, e o legal da Tesmos, sabe qual que é? Qualquer, conta para nós, conta pro Felipe. Pô, Você legal, consegue, tô amarradão você aqui. consegue ter ali como se fosse uma sinopse daquela instrução normativa, e aí você consegue já direcionar se aquela instrução normativa é para você ou não. Então você fala, ah, beleza, isso daqui não cabe Qual para área do mim. banco que é afetada, né? Exatamente, qual área do banco é afetada. Muito Então legal. a gente vai trazer aqui, você trouxe aqui pra gente a conta reserva. Então pode ser que o Banco Central, por algum motivo, edite uma norma que ela vai afetar justamente quem? Quem toma conta, que é o piloto reserva. Piloto reserva, tesouraria. Tesouraria, ou seja, a Tesmos ela vai ter a capacidade de trazer essa sinopse para você e já direcionar quais áreas vão ser Muito afetadas. legal, já vamos fazer uma parceria aqui, né? Vamos embora, cara. Vamos que vai dar bom. Então, para quem quer acessar tesmos.com.br, a gente te aguarda lá e para tirar todas as dúvidas, entre em contato com a gente vai deixar o link aqui na descrição, a gente fica à disposição para afinar essa consultoria. É isso, Legal, Felipe. bacana, Aqui amarradão estamos. já passei para a equipe de produto e vamos fazer acontecer. Bora É lá. porque lá na Senza a gente tem, a Senza eu contei que a gente era uma escola, né? A gente virou uma consultoria e agora a gente está num movimento de pivotar mais uma vez o modelo da empresa para uma infratech do setor financeiro. Há 4, 5 anos atrás nós éramos cross-market, né? A gente atendia várias indústrias, né? Varejo, telco, todo mundo, né? Imagina a loucura, uma empresa de pequeno, médio porte, você tem projeto com a Gerdau, né? Projeto com, claro, projeto com, né? E aquilo fica, é uma complexidade para você administrar e entender com profundidade cada indústria, né? E eu tomei uma decisão, falei, não, para tudo, vamos escolher uma indústria que nós tenhamos fit, né? Que a gente goste e vamos fechar a casa para essa indústria. Né? Então a gente escolheu a indústria financeira, né? Entre insurance também, né? Dentro desse arcabouço. Mas a gente falou, vamos trabalhar só isso, né, por alguns anos para a gente ter PO que conhece regulatório, a gente ter equipe de arquitetura que conhece, né, os meandros de se montar uma plataforma de processamento, né? Então ali a gente conseguiu ganhar maturidade. E agora o próximo passo disso é a gente colocar nos nossos produtos plataformas, né? A gente viu gaps no mercado, né? Todo mundo que compra core bank, né? Entre os core banks tradicionais que Uhum. existem hoje no mercado são
softwares que às vezes são escritos há muitos anos atrás, né? Tem software de 15 anos, de 20 anos, E né? fora os informes legais, né, Formas também, que tem que legais. gerar os arquivos, CADOCs, etc. E aí você pega todas os neobanks, né, de grande É. porte, eles montam uma equipe de tech, né, e são as squads, são os times de tecnologia, e hoje chega a milhares de profissionais numa tech dessa. Pega um Nubank, pega um Neon, C6, né, PicPay, tem bastante profissionais ali envolvidos, né. E eles acabam criando, né, todo esse modelo de processamento, APIs, wallet, camada de experiência, design system, né? E a gente já criou toda essa plataforma que amplifica o poder dos core banks, né? Essa plataforma nova da ciência se chama Amplify, né? Aí fazendo uma propaganda para todo mundo. Opa! Conhecer a Amplify Finance, né? Ali tem 100 mil horas de consultoria embarcados dentro dela, né? Hoje o iFood pago, né, cliente case nosso, tem outros clientes da Mentory Bank, né, tem uns clientes que já estão usando o Amplify Platform, né, e a nossa ideia é evoluir com outros produtos. A gente está colocando agora o motor de fraude para Pix, Que né, a gente legal. está colocando alguns produtos nossos dentro da plataforma. A gente tem a Lumia é a nossa inteligência artificial para bancos transacional, né, então quem quer acelerar, ter uma feature como a Meg, né, a gente já tem isso out of a box, né, já implementado com back-office, já todo instrumentado com inteligência artificial. Ali fui eu que fiz a arquitetura, interessante, né? Então ali tá com LangGraph, eu já usei o Grafo, já usei Design Patterns de RAG, né? Então tá muito bem construída junto com a minha equipe, né? E a Lumia foi a última brincadeira que eu participei ativamente, né? E ela entende multicontextos, ela tem o reasoning, ela tem bastante coisas interessantes dentro dela que a gente colocou no modelo, né? Então ela entende coisas que alguns competidores não entendem. Se a gente falar, olha, Lumia, vê quanto que eu tenho na conta, se eu tiver R$ 300, manda R$ 100 Que para legal. ti e 20 para a Mica, né? Ela consegue entender essa complexidade de múltiplos termos e entender o que ela tem que fazer transacional, e ela já faz isso de forma automatizada. Tem assessor de investimento, tem bastante coisa que a gente está colocando na Lumia, né? Então, a Ciência ela está entrando nesse modelo agora de infratech, de oferecer infraestrutura as a service, né? Não somos um BaaS, nós somos uma coisa nova, nós somos um amplificador de core bank, né? E Ó, excelente, cara. Não, sensacional. roda embarcado na infraestrutura do cliente, né? Seja cloud, seja on-premises, né? Então a gente olhou para um novo modelo de negócio, principalmente os middle market banks, né? Os bancos que são mais tradicionais e às vezes querem tocar o varejo, mas ficam com Uhum. medo do volume de investimento, Sim. né? Então ali ele consegue fazer com volume de investimento baixo, né? Fazer o enabling de uma nova estratégia, buscar varejo, né? Aumentar o valuation da companhia, criar também modelos, né? De diluição de risco, né? Antifragilidade que a gente fala, né? Em poder pulverizar o crédito. Então tem bastante coisa ali que um middle market bank pode fazer em varejo com investimento baixo, né? Não é milhões e milhões e milhões, né? Vocês também no roadmap dessas novas soluções, vocês também estão pretendendo trabalhar com Open Finance também? Sim, a gente tá. Na verdade, tem aqui no Open Finance eu tenho alguns senões aqui de crédulo meu, tá? Eu sou muito ácido nas minhas comunicações no LinkedIn, etc. E é o meu jeitão, e não tem como eu também passar um verniz e falar, olha, vamos trabalhar. Eu não acredito no Open Finance para instituições financeiras, tá? E aí vai um disclaimer meu, e eu vou explicar o porquê disso, tá? Por que que eu não acredito 100%? Imagine que você é um cara que realmente está com a situação financeira deteriorada, tá? Você não quer que o teu banco vizinho saiba da sua situação, que você está no outro banco, porque você precisa de crédito, você precisa rodar a tua vida, né? E eu acho que o brasileiro que está endividado, ele não vai querer compartilhar os dados dele entre os bancos, sendo que ele está Dado ruim, precisando né, digamos. dado ruim, porque ele está ruim. Aí que está o problema, né? 70% dos brasileiros estão endividados. E ele não vai compartilhar com o amiguinho, né? Porque ele precisa do crédito. Às vezes ele Que o pega um amiguinho dá, cartão, né? às vezes ele pega um crédito para pagar o cartão do outro. Então, assim, isso acontece. A gente tem mais de 1 milhão de contas correntes para uma população de 200 milhões, né? 210 milhões de pessoas. Isso todo mundo sabe que acontece, né? É meio que consciência coletiva. Eu acredito que numa plataforma que nem existia do Guia Bolso, né, que era autônoma, super legal, né? Porque o Guia Bolso tinha que fazer hack, crawler, já foi meu cliente, inclusive, né? A gente ajudou a desenhar.
parte da jornada deles, então tinha que fazer crawler, era um inferno, né? Você buscar as informações e manter Nossa, um mudou time. qualquer coisinha, quebrou tudo do Mudou site, né? qualquer coisinha, era um inferno. Então, eu acho que é interessante, existiu o Open File Stick, existe, né? Tem que ter essa possibilidade para a seguradora, para uma série de outros modelos. Às vezes uma seguradora quer os seus dados para poder fazer uma pólice, para poder construir Uhum. uma pólice, né? E é direito dela e tudo bem, né? Então, eu acho que para algumas startups, como o Wallet, como um gestor financeira, né, vai É, aplicar um PMF, super bacana. Para uma instituição financeira, de fato, para controle, que é o grande sonho, né? Ah, vou puxar o Open Finance, vou criar uma régua de risco aqui, vou criar um motor de crédito, você não tem o né? dado de todas as contas do cliente, né? Você só tem o Eu que não ele quis. acredito nisso, né? Eu acredito muito mais em você usar behavior, tecnologia. Claro, você tem que consultar birôs, normal, isso é feijão com arroz, mas você vai fazer o que o próprio Nubank está fazendo, que é o behavior, comportamento. Então você vai entender o Show. comportamento da jornada do cliente e hoje a inteligência, as tecnologias de IA, né, machine learning, etc, estão aí para isso, né? E falar um pouquinho sobre como que você vê o uso de IA com os bancos, né? Porque um ponto importante que você tocou Boa. agora, é que a gente vê que os bancos, eles às vezes tem instituições que usam IA como se fosse uma moda, né? Digamos assim, como que você vê Tem que lá, né? poderia ser usado de verdade, né? Me assustou até o relatório do MIT, não sei se vocês devem ter visto, que 95% das implementações de IA falham, né? E eu, Nossa, como dono de consultoria, e estou implementando em alguns clientes, né, de grande porte, né, projetos de IA, eu olho com um pouco mais de ceticismo sobre não ceticismo sobre o relatório do MIT, mas sobre as práticas, né? Como é que as empresas estão endereçando, né? Eu acredito que isso tem muito a ver também com o que a gente discutiu anteriormente sobre transformação digital. Ou você faz de verdade, ou você vai fazer um verniz para os outros verem que não Aham. vai gerar resultado. E IA está acontecendo a mesma coisa, né? Tem a turminha aí, os- Os hoje o que tem de especialistas em IA. especialista, né? O cara pega um N8N aí, aqueles spreads, caixinha arrasta a automática. caixinha para lá e para cá, pluga na LLM, nossa, automatizei tua empresa, né? É. Isso não é IA. A IA ela começa muito atrás, né? Ela começa na jornada de dados, né? Então você primeiro precisa ter uma jornada de dados, você precisa pensar em estruturar, sendo muito claro e objetivo, você precisa ter um target para aquela IA, qual é o problema que ela vai resolver, né? Então existe técnica de Machine Learning Canvas, que é um Canvas, quase um BMC, né, do Alex Osterwalder, né, aquele framework de estratégia, e você classifica, né, o que que aquela IA vai realmente resolver de dor, de problema, você vai resolver régua de cobrança, então, puxa, ela tem realmente alguns KPIs, alguns drives que ela tem que bater Qual a por mês, especialidade, né? né, dela, né? Ela, Vai ser ela aplicada ao vai quê? ser aplicada, vamos imaginar, régua de cobrança. Eu vou colocar aquela IA para fazer régua de cobrança, então ela tem que realmente pegar uma PA na curva, né? Uhum. Então ela tem que ter uma meta de fechamento de negócio, de acordos, ela tem que a carteira que ela administra ela tem que ter resultados melhores, né? Então realmente ela vai usar PNL, ela pode usar várias técnicas, né? Hoje a IA ela não cansa, ela não dorme, ela não toma café, né? Então você consegue modelar, criar modelos ricos e colocar para trabalhar. Eu acho que teve a primeira onda do hype normal, e agora vai começar a entrar a consolidação, né? Então, as empresas que querem realmente fazer coisas sérias têm que buscar profissionais competentes, montar times de verdade e encarar que quem vai ter resultado e quem vai se beneficiar é quem realmente mudou o mindset de ser uma empresa AI-driven, né? Você realmente direcionar a sua empresa para esse futuro, né? E não é usar de uma maneira P&D, né? POC, né? Eu vou fazer uma POCzinha aqui, Hum. vou ver se vai dar certo, se vai dar algum resultado. É mudar realmente o mindset e falar o que que a IA vai gerar de valor e como é que eu posso colocá-la para valer no meu negócio, né? E realmente, e se eu tiver que fazer uma sinergia, né, que como a gente discutiu, fazer a sinergia para ter o resultado que você estava objetivando. Não adianta você colocar, que nem nesse exemplo de cobrança, e não desligar PA, não desligar É. headcount. Você não vai ter o resultado que você estava esperando, né? E é legal porque pegando esse gancho assim de tecnologia, inovação, até mesmo transformação, eu não posso deixar de fora aqui, Charles, de trazer agora essa questão do Real DeFi. Sim. E porque pra gente que está nesse meio, é algo muito comum.
mas aqui no Bancão Simplifica, a gente gosta também de tentar se comunicar com aqueles que estão fora desse Claro, ecossistema. vamos explicar para babies, né? Que a gente fala. Exatamente. E a sua explicação até agora, assim, de exemplos muito complexos, até eu mesmo que não fiz arquitetura de sistemas, ou longe disso, Que eu bom. consigo ter uma percepção e eu consigo visualizar realmente como as coisas acontecem nas Apenas entrelinhas. escolhi o lugar certo pra Não, fazer é calma. perfeito, é perfeito. Aqui é uma aula, eu trouxe, de Que fato, assim, bom. literalmente um professor. E eu queria que você trouxesse pra gente o que é, de fato, essa Real DeFi, e aonde que ele se aplica e como que vocês estão Vou visualizando explicar de isso. maneira simples. Eu gosto de explicar de maneira simples. Eu sempre falo que o complexo, ele se torna complexo porque você não entendeu, né? É Então, é isso. o não entendido, o não compreendido. E quando você entende, aquilo vira simples, né? Fala, "Que Vira isso? óbvio. Fala, nossa, é isso, né? Blockchain, nossa. Então tem uma áurea aí, uma, alguns jargões, algumas palavras às vezes, né, complexas, e a turma se assusta e fala, nossa, isso é muito difícil. E não tem nada de difícil, né? Eu não vou ficar falando de blockchain, não vou entrar nesse detalhe, porque é muito simples, tem vários vídeos que explicam, mas vamos imaginar como um cartório. É bem simples, tá? Eu vou explicar blockchain de uma maneira simplinha. Vocês sabem que aqui no Brasil a coisa é um pouco mais complexa, né? Você tem fazendas, né, no Mato Grosso, no Amazonas, né, em lugares que tem 3, 4, 5 donos, né, grilagem de terra e tudo mais, né? Então, vamos dar um exemplo que você herdou do seu avô. Você é um cara que mora nos Estados Unidos, não mora no Brasil, você herdou do seu avô uma fazenda gigantesca, que a turma lá estava de olho. Uhum. E o registro dessa fazenda estava na igrejinha da cidade. Como você está morando nos Estados Unidos, o teu avô morreu, o que que eles fizeram? Botaram fogo na igrejinha. Putz, Quem prova que a fazenda é tua? foi-se lá o registro. Caramba. Né? Então, o blockchain nada mais é do que esse Porque registro tá centralizado, né? replicado agora nos 5.000 cartórios que existem. Olha. Então, cara, você botou fogo na igrejinha, não tem problema, tá ali escrito que a Tem igreja é outros minha. lugares pra constar. Então, basicamente é isso, tá? Então, assim, não vamos complicar a Perfeito, coisa, não? tá? Vamos explicar da maneira mais simples. E a tokenização, quando a gente fala de token, é pedaço, é cota. Não vamos falar de cota, Por isso você falou dos pedaço. investimentos também, né? Então, imagine que eu quero comprar um pedaço dessa fazenda. Eu não tenho dinheiro para comprar a fazenda, mas eu Uhum. quero comprar um pedacinho da fazenda porque ela dá uma rentabilidade. Quero comprar 5% da fazenda. Então, eu vou comprar 5% de cota da fazenda. E o lucro que ela dá, proporcionalmente às minhas cotas, eu tenho direito. Isso é a tokenização de ativos. É você pegar um ativo e quebrar ele em pedacinhos para facilitar a aquisição das pessoas. Isso é democratizar. Então eu quero ser sócio, né, que nem lá no bairro que eu moro, né, eu moro no interior, como eu disse, né, em Sousas, em Campinas, lá no início, né, da cidadezinha tem um conjunto de condomínios novos que foram montados, né, parece que é de um grande farmacêutico lá que montou a área, né, e ele investiu, segundo o corretor, 50 milhões de reais para montar os condomínios. E o VGV, o que que é VGV para quem não conhece, né? É o faturamento esperado, né, depois desse investimento. É como se fosse não é bem o lucro, né? Porque aí tem os impostos, mas vamos imaginar de uma maneira mais simples, que é o lucro do investimento. Estão falando em que ele vai capturar 400 milhões de VGV. Caramba. Isso é quase 8 vezes o que 8 ele vezes mais. investiu, né? Então você fala, puxa, eu não tenho 50 milhões, né, para investir. 500 mil eu até teria. Será que não dá para eu participar? Quero Né? participar desse jogo aí. Eu quero Quero participar deixar desse pedacinho. jogo. Eu vou comprar um pedacinho. E agora imagina 8 vezes em cima de 500 mil reais, né? Então é disso que a gente fala sobre tokenização. É você dar, realmente distribuir a possibilidade às pessoas. É a democratização do acesso a investimentos. Aqui tem investimentos hoje que são feitos por uma panelinha, né, que tem dinheiro ali, É né, isso. family offices, wealth, gestoras, né, e fica entre eles ali aquela brincadeira de alta renda. E aí você vê, e aí são coisas que depois a gente pode entrar em discussões mais aprofundadas, mas aí a CVM fala, nossa, o brasileiro não pode investir num veículo como um CRI, né, que é um crédito de recebíveis imobiliários, se ele não tiver uma educação formalizada. Ok, ele pode colocar no Tigrinho. É, É. Saiu um exatamente. resultado hoje, Exatamente isso. saiu um resultado que a gente, até o Primo Rico falou, todo mundo falou nos podcasts, que acho que 15% da população investe em casas de bet, quer dizer, jogam em casas de Joga. bet, perdem em casas de bet, né?
Matematicamente, a casa de bet nunca perde, quem perde é o cliente, né? Numa casa de apostas regulamentada, 95% das apostas são devolvidas e a casa fica com 5%, mas é sempre negativo para você. No Brasil, que não existe uma lei, apesar de estar regulamentado, não existe É uma meio fiscalização. nebuloso, né? Vamos falar de uma fiscalização, a gente não sabe qual é esse coeficiente, né? Não É. tem uma homologação, uma fiscalização. Pode ser muito pior, né? Então sempre vai ser negativo, isso é fato. Pode ganhar um dia, sorte, né? Mas se Ou aumentar a sorte, detalhe, com o amostragem, algoritmo, né? se Pegar aumentar por a algoritmo. amostragem, né? A tendência é sempre negativa, né? E o brasileiro, infelizmente, não tem educação de matemática, de estatística, ele não sabe o que ele está fazendo e acredita que está investindo, né, ali, né? Então eu acho que às vezes a gente precisa pensar um pouco em flexibilizar algumas regras, né? Claro que se o cara investe em cripto, que é super volátil, ele investe em tigrinho, por que que ele não pode investir em alguns veículos que tem lastro, que tem gente por trás olhando, né? É claro que tem que resguardar direitos, né, das pessoas, mas eu acho que a gente tem que pensar numa forma de incluir, né, e trazer. Hoje o Brasil tem 2,8% da população que investe na bolsa, contra É, 55% dos Estados Unidos, é um né? comparativo. Então eu acho que a gente precisa flexibilizar, acho que é essa a palavra, flexibilizar, trazer mais empresas. Isso é um papo que eu estava conversando com o Charles, né? Você olha, a gente vai falar daqui a pouco do Drex, né? Mas se você olha no mercado financeiro, o Bacen inovou muito com as IPs, com as licenças, né, Sim. SCD, etc. E do lado de investimento, as É, você licenças falar que da CTVM, existem. né, cara? É A que prima, né? Ali tem um Então, bastante. o tempo A leva, prima, cara. você então, a vê. prima CVM, se você olhar a CTVM, uma DTVM, além de caro, e é muito caro para você montar, o processo pode levar 3 anos. Eu conheço empresas que deram entrada 2, 3 anos e não conseguem tirar a licença da DTVM, Nossa. né? Então não tem um processo que deveria ser assim, 90 dias uma primeira fase, 60 dias e um ano você tirou a licença, né? Acompanhado, né? E trazer mais atores para o jogo, né? Eu olho para o mercado de securitização. As securitizadoras, elas foram criadas inicialmente para fomento do mercado. Hoje elas ficaram meramente burocráticas, né? Elas são as empresas que cuidam de papéis e quem distribui de fato são os bancos, né? Sendo que o papel de uma securitizadora é fomentar o mercado, né? Então eu vejo que as securitizadoras serão as novas tokenizadoras, né? Então, uma securitizadora hoje que faz uma estruturação de CRI, se ela quiser hoje tokenizar, ela está na lei, né, num regime ali da CVM de crowdfunding, né, que é 88 ali, e ela tem limite, né, até R$ 25.000, não pode tanto, quer dizer, ingessa tanto que inviabiliza o modelo de negócio, né? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, né, de como dinamizar a economia, como que a gente flexibiliza, como a gente traz mais atores, como a gente cria essas licenças com a VASP, né, que tem lá fora, né, Virtual Assets Provider, né, como é que a gente traz mais atores para jogar esse jogo de investimento e popularizar, tirar essa turma do tigrinho e trazer essa turma para realmente fomento da nossa própria economia, né, porque esse dinheiro vai parar na mão de empreendedores, vai parar Sim. na mão de gente que vai empregar, e também no final do dia ele vai ter uma renda compromissada que o empreendedor, né? Porque também não é várzea, né? O empreendedor vai colocar lastro, vai colocar os. Normalmente quando você securitiza, né? Securitização, quando você vai fazer um CRI, você pega 3 garantias, às vezes, né? Caramba. Então não é várzea, né? Tem regras do jogo, né? Então eu acho que é um pouco sobre isso. E Charles, implicitamente aqui, eu tinha uma pergunta que o Felipe, implicitamente ele respondeu, porque eu queria entender, né, abusar um pouquinho aqui do Felipe, porque assim, por que que essa tecnologia, essa exposição a esse tipo de ativo, quando a gente fala os tokens, ele ainda não ganhou uma certa atração, né? Porque assim, você tem uma exposição da população a tigrinhos, Aham. você tem assim, a tigrinhos, a casa de apostas em gerais, mas quando a gente fala de tokenização, as pessoas falam, não, mas isso é extremamente arriscado. É. Mas você fala, pô, mas você coloca o seu dinheiro numa casa de apostas, você não É, tem nenhum resultado. eu acho que tem uma parte de educação da população, né? Então, esses influenciadores que estão educando, né? Gosto muito do primo pobre, do primo rico, né? Tem as duas versões, Tem né? as duas versões. Eu acho que eles estão educando, né, o pessoal a pensar em investimento, Uhum. a se planejar, né, financeiramente, mas é muito pouco, né? Eu acho que isso tinha que vir até na escola, educação financeira, né? Acho
que deveria ser matéria de grade mesmo no ensino médio, né? Os jovens aprenderem um pouco sobre investimento, economia e tudo mais, para nas suas vidas adultas tomarem decisões mais conscientes, né? Eles poderem falar, puxa, eu vou investir parte do meu patrimônio para poder me aposentar, ter objetivo, né? Porque a gente contar só com a aposentadoria, Não, né? esquece. Não tem como, né? Na É. Previdência a gente sabe o que está acontecendo. Todo mundo que é um pouco mais informado, né? Sabe, tem teto, tem limite. Então, como é que você monta a sua própria previdência privada, pessoal, né? É investindo, é cuidando dos seus próprios investimentos. Pode fazer isso com assessores. E aí a gente entra em capítulos, né, neofrágicos aqui, né? A gente pode falar de assessor que tenta empurrar estruturas como Nossa, COI, É, né? Que são do prejuízo, né? só pra comissão, né? Eu Que tá brinco com falando. meus amigos aquele cariocas. Fusca de debêntures que toda... Então, e aí você tem veículos que não são tão transparentes, você não sabe o que está ali dentro. Então, o token ele é muito mais transparente, né? Você consegue ver ali o registro na blockchain, saber a empresa que emitiu, você tem toda a documentação atrelada ao token, né? Eu mesmo, apesar de não me considero concorrente de ninguém, tá? Eu basicamente acho que todo mundo tem que se abraçar e criar um mercado, porque ele não existe, né? Então, eu admiro muito a turma da Leak. Eu mesmo sou investidor, eu compro papel Legal. na Leak, né? E a minha ainda não lançou, eu compro deles, né? E eu vejo papel lá, cara, eu vi papel de 26% ao ano. Eu falei, nossa, que lindo, né? Então eu falei, cara, vou comprar. E aí sai comprando. Eu entendo que empresas sérias têm curadoria, né? Lá Sim, ele tem uma curadoria, lá é Kinea, tem Itaú, tem uma turma os por caras é trás de grande. curadoria. E eu compro sem medo. Às vezes eu nem leio o paper, eu compro porque eu falo, eu sei que a turma lá é boa, não ia deixar passar, né? É uma coisa que Crivo é muito quem alto. entende de mercado financeiro e vê como funcionam as casas, os próprios AIs, tá? Se você chegar numa Alta Vista e falar, olha, eu quero distribuir esse CRI, né? E mesmo que seja por fora da corretora, cara, ele vai fazer um due diligence naquilo que você não imagina. Um AI faz due diligence. Caramba. É. Não, então, assim, o mercado brasileiro de investimento ele é super profissionalizado. É bem profissionalizado de verdade. Quando a gente fala de CVM, de É tanto que só te cortando aqui, as certificações elas foram obrigadas a se atualizarem, Sim. porque as certificações não estavam já acompanhando aquilo que o mercado vinha fazendo. Aí a Anbima, né, a Ancor também, mas a Anbima deu um passinho e falou assim, opa, peraí, isso aqui tem que mudar, porque aquilo que eu estou exigindo não é aquilo que o mercado já está cobrando mais. Então eu preciso me atualizar aqui, por quê? Porque os profissionais que vão para a rua, eles já vão sair daqui justamente adapto àquilo que vão atender o mercado. Então eu preciso mudar aqui também. e eu vejo muito profissional agora correr até de certificações internacionais, como Exatamente. esse CFA, etc, né? Então você vê que tem realmente uma régua alta. O mercado brasileiro ele é bem profissionalizado, né? É bem maduro, vamos chamar assim. Eu, é, e a turma não precisa ter, acho que, esse receio de investir nesse mercado profissionalizado. Então, tem um trabalho aí de governamental, de educação, né? Para o povo realmente começar a investir em coisas sérias e a nossa economia andar, né? Richards. Não, acho que ainda vale até. Fala aí, o que você ia Não, passar? eu não ia dar. Não, tem que saber do voadora no like aí, ó, Voadora que a no gente tá like, passando porque tokenização, a investimentos. gente cruzou aqui de transformação Não, digital. cruzamos de voo, né? De voo. Não, foi de voo. Ali que voo é rápido. É, cara. voo 700 km por hora, Foi- foi, hein, cara? Foi ali, Não, 200 km por hora, 700 km de distância. 700 isso aí. metros. Não, quilômetros, pô, que metro, cara? Que metro, quilômetro. Quilômetro, meu filho. Então a gente cruzou aqui a 200 por hora. Um aviãozinho de papel vai a 700 metros. Caprichar. A gente cruzou aqui a 200 km por hora. A gente permeou toda a transformação digital. 700 km de distância. Pousamos ali Em segurança. em segurança. Porque 80%, eu decorei tudo isso aí, cara. 80% dos acidentes acontecem Nós no pousamos pouso, em hein? segurança. Quando nós pousamos, nós aterrissamos ali num campo que a gente encontrou um assunto ali de tokenização. Cruzando um pouquinho no nosso trailer, a gente já entendeu um pouco mais de estrutura de investimento. Charles, isso daqui Não, e detalhe, é um trailer que está acoplado num 4x4. Num Porque a gente 4x4. pode pegar esse 4x4 e ir pra onde? Cara, transitar em outros lugares aí mais maneiros, cara. Voadora no like. Voadora no like. Legal. Queria fazer uma última perguntinha aí, antes do encerramento, até pra gente deixar uma parte 2, porque a gente precisa voltar aqui com o Felipe. Com Já tá certeza. convidado aqui pra gente falar mais sobre investimento, sobre lisonjeado. PND, também de poder falar sobre, pra esclarecer mais pro pessoal ter mais segurança, né? Sentir seguro pra Claro. fazer esse tipo de investimento. Queria só colocar uma sementinha aqui pra gente continuar no próximo episódio, sobre Com o Drex. certeza. Pra não poder deixar pra falar. Falamos muito sobre blockchain, tokenização e o Drex, cara. Eu fui muito crítico, né? Sou Quem opinião for no depois. meu LinkedIn, né? Que é SCAF, né? LinkedIn SCAF.
vai ver que ele já em 2024 eu tinha feito uma crítica contundente ao Drex, ao modelo de centralização. Eu acho que foi um baita erro, né, da turma querer centralizar, né, e enquanto o mercado externo, né, estava descentralizando, né, eu acho que o papel da CVM é regulamentar, criar as regras, mas não prover a tecnologia e falar, ó, todo mundo brinca só nesse parquinho, né? A SEC deixou aberto e ela só criou a regulamentação. E desde o início, desde a escolha da tecnologia, né, em cima do Hyperledger Bezel, que é um dos piores clientes de Ethereum aqui entre mim, né? Não, cara, você tem propriedade pra falar. É, Você tem muita então propriedade. assim, Modéstia à parte, não, você... bastante coisa que ele era o filhote lá da Consensus, que ninguém queria feito em Java, né? Então doou lá para Foundation Hyperledger, né? Eu vi que muitos bancos destacaram grandes engenheiros criptográficos, criptógrafos, né? Equipes de cientistas embarcaram numa jornada, gastaram dinheiro e, infelizmente, eu já previ o resultado foi negativo, né? Agora estão falando no Drex 2.0, né? Eu sou totalmente contra de novo. Agora não tem nem transparência, a gente não sabe com o que vai ser feito, né? Que tecnologia, né? Vai implementar de que maneira, né? O que estão usando? Não falaram que saíram do blockchain, né? Sim. Que era uma das premissas do projeto, né? Uma coisa positiva é que a ideia de CBDC morreu também junto ali de varejo, né? A gente tem duas tipos de CBDCs, né? Que é a moeda criptográfica digital, né? A gente tem para varejo, né? Para o consumidor, e isso é um perigo, na minha opinião, tira a liberdade das pessoas, mas tem as de atacado, né? Que estão ali nas contas reserva dos bancos, etc. Então, esses problemas de hack que tiveram É, recentemente iam ficar mais fácil da gente recuperar o dinheiro, identificar e identificar e recuperar, né? recuperar. Você podia, realmente, o dinheiro que foi recuperado, você podia dar burn, né, naquelas carteiras e não valia mais nada e acabou, né? Então, Sim. eu acho que tem coisas aí no mercado para se aprimorar de fato, né? Então, vale a pena, né? Mas, voltando aqui, os Estados Unidos hoje, eles têm vários protocolos, né? Você tem protocolo como o Ondo para tesouro, né, americano, você tem o Maple para private credit, né? Então, você tem hoje uma centena de protocolos rodando, né, permitidos pela SEC e todo mundo trabalhando feliz, né? Eu espero que isso aconteça aqui no Brasil. Ali que tem protocolo, tem o TDIC, né, que é uma estruturação de FDIC já tokenizado, né, uns protocolos. Eu acho que esse é o caminho, é dar liberdade realmente para as startups criarem, inovarem, criarem seus veículos digitais, né? É uma das coisas que eu sempre falo para quem não entende muito, para quem é mais analógico do setor de investimento, eu falo que é uma questão de ergonomia, né, a tokenização de ativos. Em software, em tecnologia, é um PDCA contínuo, né? Então, é, o veículo tradicional, analógico, de papel, o CRI, o CRA, né, FDIC, FIP, todos esses veículos eles vão ser digitalizados, né? Então, é como mandar um SMS, né? O SMS, ele pode até carregar um áudio, um vídeo, não sei se vocês sabiam disso, mas não é ergonômico. Cara, Por isso que todo mundo foi pro WhatsApp, sim. porque é muito mais simples de você mandar e ele foi feito para isso, né? Então, um CRA não ser 24 horas, não ser 24/7, não ser, você não poder liquidar instantaneamente, você não poder investir no final de semana, isso tem data e hora para acabar, né? Perfeito. Então, na minha visão, na minha ótica, todos esses veículos tradicionais que existem, eles vão ser digitalizados, né? E aí que começa a beleza da tokenização de ativos, né? Não, é perfeito, Felipe. Mas aqui eu sou o carrasco, né, Charles? Eu sou o carrasco do nosso. A gente ficava aqui da manhã, o dia inteiro, tarde, noite. Eu queria que você, partindo agora para o nosso bloco final, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanhou até agora. E essa pessoa, ela tem, de certa forma, uma dúvida de se expor a esses tipos de ativos. Esse é o primeiro recado. Eu também queria que você deixasse as suas redes sociais. E o microfone é seu, a câmera é sua. Manda um Que abraço para quem legal. você quiser, um beijo para quem você quiser. Vamos lá, vou dar um beijo aí para minha família, meu pai, que é um parceirão meu de Obrigado. trabalho, Manda um minha abraço pra ele mãe, também, que eu lembro dele. carinho, lembra do seu Alves, né? O CFO da empresa ainda, né? Até hoje. Desde o 70 e Flow poucos Expert. anos, tá Ele lá cuidava. como CFO, ele que cuida do dinheiro. Bom, Paguei vários boletos com é ele. o que eu sempre falo, bota dinheiro na mão do judeu, né? Ele cuida do dinheiro e tá tudo certo.
Né? Até para eu receber meu salário é complicado, cara. É. Às vezes ele quer cortar na metade o salário. Fala, pô, Não, já tá recebendo muito, dá para viver com a metade. Cuida do dinheiro, só um beijão para ele, né? Minha esposa que aguenta as loucuras, né? Porque aguentar um empreendedor obcecado tem que ter uma é esposa verdade. que acredite em você e que tenha paciência, né? E que cuide ali, né? Meus filhos, o Aquiles e a Giovana, né? Lindos, né? Falando um pouco de quem tem medo de se expor, eu acho que são veículos muito bem regulamentados, né? Hoje você não faz nada sem bater continência para 10 pessoas, praticamente, quando a gente fala de governo, CVM, Bacen, né? Todo mundo. Então não existe. É diferente de um veículo, né? Ou de uma criptoativo, né? De uma casa de investimento que está registrada fora do país, em zona cinzenta e que você não faz ideia de quem é que escreveu aquele ativo, muito especulativo, né, aquele ativo, né? Então aquilo pode subir, pode descer, bump, dump, rug pull, aquilo é uma bomba, né? Não é disso que nós estamos falando. Eu sempre falo que o blockchain ele foi usado da maneira errada por muita gente que queria se beneficiar financeiramente. Uhum. E agora o RWA, Real World Assets, por isso que chama Real DeFi, que é real, né, de Real World Assets, ativos do mundo real, né, DeFi de descentralização financeira, ele é para ativos que existem, né? Pô, eu vou tokenizar coisa que existe, então eu posso tokenizar o barco existe. Não é uma moedinha como um Dogecoin, né, que é Sim, cachorrinho, é. que não existe, né? Eu Trump sempre, lá. eu sempre falo isso, né? 99% das criptomoedas existentes são shitcoins, né? Desculpa a minha sinceridade, é especulação, você pode ganhar dinheiro com especulação, emoção, é cassino, né? É como o CDO americano, a gente pode entrar em vários modelos aqui de especulativos, mas nada mais do que especulação. Quando a gente fala de RWA, ali não, ali é realmente um veículo estruturado, tem uma estrutura por trás, jurídica, tem um compliance, tem um regulatório, tem empresa que vigia, tem jurídico, então é diferente, né? É completamente diferente. Tem uma segurança, né, por trás daquilo. Então você vai comprar um pedaço, eu vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que a gente estruture um direito de um jogador de futebol, tá? Então eu estou comprando 50% do Vini. Uhum. Todas as rendas derivadas do Vini vão cair na minha conta porque está lá juridicamente, está estruturado, né? O RWA é maluco porque você pode estruturar qualquer coisa, direito autoral de uma música, direito autoral de um jogador de futebol, né? Por enquanto, a gente está falando dos veículos tradicionais serem digitalizados, mas a criatividade, por isso que a gente fala do mercado de 30 trilhões, né? Porque dá para dinamizar muito em cima disso, tá? O horizonte é extremamente amplo, É né? extremamente amplo. Charles, recados finais? Bom, mais uma vez aqui agradecer, quero deixar uma lembrança aqui para Bom, você, muito Felipe. obrigado. Nossa marca Que registrada aqui do programa. legal. Nosso Em padrinho dólar falou. ainda. Quando Gostei. estiver no camping lá com a esposa, com os filhos aí, ó, você jogar um baralho ali, jogar Que uma diversão, bacana, tempo um de qualidade com a baralho. família. Puxa, que bacana. Bem estilizado Eu aí, fui cara. jogador de truco, viu, Aí, ó. Truco cara? na seis? Época de colegial, faculdade, essa época aí, você é jogador de truco quanto mais, né? Sentava na mesinha, original gelada, né? Batia Isso. na mesa. Batia na mesa. Lembro do Muito tempo que nós tínhamos um obrigado. expert lá, cara. Sempre Que descia lá no bom. térreo lá, tomando uma cervejinha lá com o pessoal. Cervejinha, puxa, Pô, é uma figura, cara. Bonezinho, né? Bermuda. Era mó escoladão. Os caras caracterizados. é descaracterizar total. Disruptivo, cara. Sempre foi. Não, vocês estão aí, de blazer, tudo, eu tô aqui, ainda que hoje eu tô num dia arrumadinho. Não, cara, gratidão aí, cara. Quero agradecer Eu que mais uma vez agradeço. aí. Foi um prazer Obrigado. demais, cara, te receber aqui. Queremos recebê-lo novamente aqui. Vai ser uma Vamos honra. sim, vai ser um prazer, né, estar aqui com vocês. Acho que tem muito assunto. Esse assunto de tokenização de ativos está só engateando no Brasil, né? Acho que a gente vai falar muito disso nos próximos anos, né? Vai ter bastante espaço aí para podcasts. Eu pretendo montar o meu, né? Opa! Opa! Então, E até aí? dando adiantado, o meu vai ser focado em RWA, porque eu acho que falta um podcast especializado num assunto, né? Bom, já tem Eu pelo menos brinco, mais dois inscritos aí, né? Exatamente. eu brinco, o podcast tá vindo com o nome de Tolkien Nerds, né? Nerds. Porque não tem mais. Eu sou nerd de Tolkien, né? Então acho que funciona bem. E a gente está desenhando para lançar no próximo ano aí um podcast também, mas aí Sucesso. abordando realmente temática, tanto do ponto de vista de investimento, quanto do ponto de vista técnico, para quem é técnico mesmo, quer saber mais como funciona as entranhas, às vezes,
de um protocolo e tudo mais, né? Então a gente vai explorar bastante. 2 inscritos. 2 inscritos. E pessoal, e vocês que estão acompanhando em casa, aí, empreendedores e empreendedoras, ó, deixaremos aqui na descrição do vídeo, assim que o podcast for lançado, o Talk Nerds, vamos colocar a descrição aqui pra vocês, o link lá do canal do YouTube, viu? Valeu, Pessoal, porque é obrigado. atemporal, então vocês podem assistir aí sempre a qualquer momento. Quando vocês assistirem esse vídeo aqui, com certeza já vai estar já no ar, né? Eu espero que sim. Banqueiros e banqueiras, quero agradecer mais esse episódio, Matheus. Missão Obrigado. cumprida aí. Mais um episódio com sucesso. E é isso, Charles. Enquanto bacemos das regras, O Bancão entrega soluções. O Bancão Simplifica de hoje. Obrigado e até o próximo episódio, até pessoal. o próximo, pessoal.